Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma ótima quinta-feira hoje para a glória de Deus, né? Mais um dia que Deus preparou para nós, amém? Vamos então abrir nossas Bíblias no livro de João. João 10, né? Capítulo 10, versículo 10 do livro de João. Vamos então cantar o louvor, depois nós vamos orar, vamos ler a palavra de Deus. Estou feliz, porque vou deixar pra trás a velha vida e eu não era feliz. Nas águas eu vou mergulhar, com todo meu amor vou me entregar. Uma nova vida vai começar, nos braços do Senhor vou me entregar. Hoje estou feliz, porque eu vou deixar pra trás a velha vida e eu não era feliz. Nas águas eu vou mergulhar, todo meu amor vou me entregar. Uma nova vida vai começar, nos braços do Senhor vou me entregar. Jesus deixou pra nós um exemplo de vida. João Batista batizou Jesus. Juntamos a velha vida, renascemos como uma nova criatura. Jesus deixou pra nós um exemplo de vida. João Batista batizou Jesus. Sepultamos a velha vida, nascemos como uma nova criatura. O céu está em festa, uma nova vida vai começar. Entreguei a Cristo, nosso Salvador. O céu está em festa, uma nova vida vai começar. Entreguei a Cristo, nosso Salvador. Entreguei a Cristo, nosso Salvador. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Vamos orar então, amado Deus e poderoso Pai, graças te damos, Senhor, pela tua poderosa palavra, que ela é eficaz, ela é poderosa, ela edifica, restaura, renova a nossa fé, em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos estar em paz contigo, em paz com Deus, nos santificando, buscando ler a tua palavra, orar, caminhar, praticá-la, Senhor, em nome de Jesus. Que nós possamos, Pai, ter os nossos olhos abertos espirituais pela tua palavra, por meio do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Guarda, livra, protege cada vida que aqui está e que nós possamos aprender mais da tua palavra hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, o Espírito Santo está mudando algumas coisas aqui na minha pregação, mas eu vou tentar ser clara nessa palavra que eu trouxe hoje aqui, tá? Vamos ler então um bom pedaço ali do capítulo 10 de João, tá? Que eu queria falar sobre abundância, sobre a vida plena que Jesus Cristo promete para nós. Sobre a vida plena, a vida abundante, né?
E eu fui por uma linha, o Espírito Santo já me botou por outra linha, né? Mas vai colaborar para nosso entendimento, vai colaborar para nossa vida. Amém? Então vamos lá no capítulo 10 de João. Capítulo 10 de João. Vamos ler então. E diz assim a palavra de Deus: Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lado, é ladrão, é assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: Digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todas as que vierem antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham vida em abundância. Ou a tenham plenamente. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Nós vemos o que Jesus está falando, né? Jesus está pregando a mensagem, a palavra para homens, mulheres, pessoas. E ele está dizendo, né? Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Então Jesus aqui ele não está falando de abundância, de vida plena, ele está falando sim do ladrão, né? E muitas vezes nós referimos que é o diabo o ladrão. Mas o diabo, ele é um ser espiritual, assim como Deus. Então ele precisa, né, de um corpo, de uma pessoa, de alguém para se manifestar, para fazer as suas obras aqui na terra. Então Jesus aqui ele está falando de pastores mesmo, né, de mestres, de homens e mulheres que são pastores. Então Jesus está dizendo, o ladrão, o assaltante, aquele que rouba o que é nosso, ele não entra pela porta das ovelhas, porque Jesus é o bom pastor, então ele é a porta. Ele não entra pela porta, ele entra por outro lugar, né? E qual é a segunda coisa que ele diz lá no versículo 2? Aquele que entra pela porta é pastor das ovelhas. Então, o pastor das ovelhas, ele entra pela porta, ele não arromba, ele não entra por outro lugar, ele entra porque nós entramos pela porta. Quem é que entra pela janela? Se a gente parar para verificar o que a palavra de Deus está nos falando, janela. Quem é que entra pela janela? Não entra pela janela. Entra pela janela quem quer assaltar, quem quer pegar alguma coisa, quem quer tirar algo de alguém. Então, o porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. E veja, aquele que entra pela porta é o pastor. Então, o pastor das ovelhas entra pela porta. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem. Então, as ovelhas vão ouvir a voz do seu pastor. Ele chama as ovelhas pelo nome e as leva para fora. Então, depois de conduzir para fora todas as ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Então, as ovelhas conhecem o seu pastor, conhecem a voz dele e elas o seguem. Então, o pastor é alguém conhecido das ovelhas, alguém que conhece a rotina delas, a vida delas, alguém que cuida delas. Amém? E pelo que eu já ouvi falar de ovelhas, o animal, ovelha, né? Que Jesus compara as ovelhas com os cristãos. A ovelha, ela é um animal medroso. Então, a ovelha, ela precisa ser
apacentada, acalmada, alimentada por aquele que é o pastor dela. Por quê? Porque é a pessoa que ela conhece. Então, quando vem um estranho, ela se dispersa. Ela não quer seguir aquele estranho, porque ela não reconhece a voz, né, da pessoa. Então, é disso que Jesus está falando. Jesus está fazendo, na verdade, uma comparação. Então, depois de conduzir para fora todas as ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem. Então, as ovelhas seguem o seu pastor, porque conhece a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Da verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Então, as ovelhas, a mesma coisa. Elas vão com quem elas foram criadinhas desde pequenininhas. Elas conhecem quem cuida delas, elas conhecem a voz, né? E Jesus está dizendo que as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Jesus é o bom pastor. Então, nós temos que conhecer a voz do bom pastor. Então, elas não reconhecem a voz de estranhos. E o versículo 6 diz que Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Muitas vezes os mestres não querem compreender o que Jesus está falando, porque eles querem seguir os seus próprios ensinamentos. Eles não querem seguir o que está na palavra de Deus. Então, hoje em dia, existem ladrões, falsos mestres, que estão criando doutrinas que não estão na palavra de Deus. É disso que Jesus está falando. E eles não estão entrando pela porta, eles estão entrando para roubar, para matar e para destruir. Destruir o quê? Propósito, chamada, destruir aquilo que Deus tem para a tua vida, aquela vida abundante que Deus tem, para roubar a tua paz, para roubar a tua alegria, né? Para tirar as tuas forças, para que você não venha a resistir àquilo que o ladrão quer fazer. Porque o ladrão vem para roubar, pegar algo que não é dele. É disso que Jesus está falando. Então, esse ladrão que fala na palavra de Deus não é exatamente o diabo. Deus está falando de mestres, pais e mães espirituais que não cumprem a sua missão, né? De aconselhar, de apacentar as suas ovelhas, e muitas vezes estão dentro das igrejas ensinando doutrinas que são doutrinas de demônios, ensinando coisas que não estão na palavra de Deus. E por isso que tem tanta gente doente, tanta gente triste, tanta gente deprimida, oprimida, fora do propósito, fora da missão, porque é por um cargo, é porque, né, inveja o outro, e não estão orientando as pessoas dentro da palavra de Deus. Porque a ovelha, ela conhece a voz do pastor. Aqueles que ouvem a voz de Jesus, conhecem a voz de Jesus. Ou seja, aqueles que estão vivos espiritualmente, que estão lendo a palavra de Deus, praticando ela, buscando vigiar, orar, ler a palavra, conhecendo a palavra, esses se negam a seguir os estranhos, se negam a seguir falsas doutrinas, se negam a seguir falsos mestres, porque não ensinam o que Jesus ensina. Então, a vida plena, a vida abundante que Jesus nos promete, com paz, com alegria, né? Nós temos força para enfrentar as dificuldades, as lutas. É somente com o lado de Jesus. É somente nós estamos fortalecidos pela palavra de Deus. Estamos sendo nos baseando na palavra e vivendo a palavra. Quem conhece a Cristo não vai se deixar levar por um outro caminho tortuoso, não vai se deixar levar por conselhos que não vêm da palavra de Deus. Aí vem por esse caminho que é mais fácil. Você não precisa cantar, você pode pregar, mas a tua chamada, o teu propósito, aquilo que Deus tem com você, você está deixando levar por conselhos de homens, que você pode estar na presença de Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira e fazendo qualquer coisa. Não é assim. A palavra de Deus diz que Deus tem um propósito para todas as coisas. E nós temos um propósito. Deus tem um propósito para nós. Que Deus tem uma missão para cada um. E isso nós não podemos nos desviar. A palavra de Deus nos diz que nós fomos chamados para ser santos.
santos e tem pastores, tem mestres que nos levam para caminhos tortuosos, caminhos de desobediência, caminhos em que nós podemos servir, vamos falar de servir e fazer o que nós bem entendemos. Não é assim. Nós precisamos ouvir do bom pastor qual é o propósito dele, qual é a missão que ele tem para nós. É por isso que muitas pessoas estão perdidas, muitas pessoas estão ansiosas, deprimidas, tristes, porque estão fora do seu propósito. Estão, caindo no pecado, caindo nos caminhos errados, porque estão ouvindo o que alguns mestres estão falando. Então, o que Jesus está dizendo acontecia e acontece ainda hoje. Então, nós precisamos entender que lá em Efésios 1, 4, 5 diz: em Cristo ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis diante dele no amor, Mateus 5, 48, 4, 8 ou 48. Sede santo como vosso Pai Celestial é santo. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem o qual ninguém verá a Deus. Então nós precisamos urgentemente, gente, nos esforçarmos para vivermos como santos, vivermos uma vida dedicada a Deus, buscando a santificação, tendo Jesus como nosso modelo, tendo Jesus como a nossa porta. Jesus é a porta, Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Então, são mestres que apenas querem cantar, louvar, a parte boa, festejar, mas e quanto ao ensinamento da palavra? E quanto a ensinar e praticar a palavra? Não quebrar princípios, Porque o salário do pecado é a morte. Muitos estão dormindo espiritualmente. É por isso que não tem força para resistir ao mal que vem e ataca. Muitos não têm força. Quando o ladrão vem, elas cedem. Elas fazem a vontade daquele pastor que não está preocupado com a vida espiritual delas, não está nem um pouco preocupado se elas vão cair. Então, meus amados, a vida abundante que Jesus tem para nós, a vida plena, com paz, com alegria, com nós fortalecidos espiritualmente para enfrentar o ladrão, para enfrentar nossas lutas. Nós não podemos ficar aí olhando para as coisas do mundo, comemorando, carnaval, olhando o horóscopo, tendo literaturas em casa que são literaturas demoníacas, tendo muitas outras coisas, A gente não vigia, não fecha as brechas e não tá nem aí, o negócio tá indo, tá passando. Gente, nós temos que vigiar. São muitos oprimidos, muitos depressivos, muita gente que está dormindo. E Jesus Cristo está voltando. Então, meus amados, nós precisamos reagir contra isso. E contra isso, para nós termos essa vida abundante, a vida abundante não é ter dinheiro, a vida abundante é o que eu já falei, a alegria de viver na presença do nosso Senhor, do nosso Salvador, a paz de espírito. Nós temos as nossas emoções no lugar, os nossos sentimentos, equilíbrio na nossa vida espiritual, nas nossas emoções, nas nossas decisões, Então, ali está dizendo, no versículo 3, Deixa eu ver aqui, deixa eu ler para vocês. O porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Então, o bom pastor, ele vai cuidar das suas ovelhas, vai ensinar ali a palavra de Deus, vai ensinar não ensinamentos falsos e não coisas que não estão na palavra de Deus. Então, tem falsos ensinamentos, que são ensinamentos criados pelo homem, que a gente não venha se basear nisso, que a gente venha ler a palavra, conhecer a palavra, para não estar praticando o que está fora da palavra de Deus. Então, vida de oração, vigilância vem em primeiro lugar, vamos vigiar, vamos orar, vamos conhecer a palavra de Deus, vamos ler a Bíblia, porque Jesus Cristo é a porta, Jesus Cristo é o caminho,
a verdade e a vida. Não existe outro caminho. O caminho do pecado, o caminho que muitas vezes alguém está apontando, não é o caminho que Deus tem para você. São os ensinamentos de Jesus, para nós vivermos a plenitude, para nós vivermos a abundância. A alegria, a paz, a prosperidade, tudo isso vem para a nossa vida quando nós rejeitamos o pecado, porque o pecado ele afasta nós de Deus. Nós somos chamados para ser santos, gente, nós não somos perfeitos, nós podemos errar, sim. Nós estamos aprendendo, mas que nós possamos errar tentando acertar e não entendendo que eu estou fazendo coisa errada, entendo que está errado, mas permaneço fazendo errado, porque tem alguém que está lá em cima, que é meu líder, que está dizendo para mim fazer isso que é errado. Então Jesus está fazendo uma crítica aqui a esses mestres que são ladrões, porque eles roubam, eles assaltam, eles matam, eles destroem, propósitos. Então, nós temos que abrir bem os nossos olhos e ficarmos com a palavra de Deus, com o que a palavra de Deus nos diz. Viver a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus. Amém? Foi isso que o Senhor colocou no meu coração dentro desta palavra, né? Que Cristo veio para trazer, para que todos nós tenhamos vida e vida abundante. Então, é Cristo nosso modelo, não existe outro caminho. Cristo é a porta. Amém? Amém. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, pois ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele te cobrirá com suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor, você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com o teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece meu nome, ele clamará a mim, eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele. Eu vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra e vida longa lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Então Jesus foi o único que veio, não pecou, né? E ele é o nosso modelo. Que nós possamos focar em Cristo, aprender a sua palavra, aprender os seus ensinamentos e não nos deixarmos levar por falsas profecias, por falsos mestres que querem ensinar as suas próprias teorias diabólicas, porque eles já caíram e não querem admitir isso, querem ser governados por demônios, governados pela própria carne, pela própria corrupção. Amém, amados? Então que nós possamos continuar lendo a palavra de Deus, ouvir a voz de Cristo, seguir a Cristo, porque Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. A vida abundante que nós precisamos está em Cristo, amém? Vamos orar. Amado Deus e poderoso Pai, graças te damos, Senhor, pela Tua poderosa palavra. Te agradecemos, ó Pai, e te pedimos, nos abra os nossos olhos espirituais, meu Deus. Nos orienta através da Tua palavra, Pai. Não nos deixe cair em tentação de seguirmos falsas doutrinas, falsos mestres, de seguirmos conselhos dos homens, mas que nós possamos estudar a Tua palavra, ler a Tua palavra, estarmos vigiando, Pai, para que tudo aquilo que é nosso, que o Senhor coloca nas nossas mãos, o ladrão não venha tocar, não venha pegar. Em nome de Jesus Cristo está repreendido toda a obra do ladrão. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós possamos seguir os ensinamentos de Jesus Cristo, entrarmos pela porta, ouvirmos a voz do Mestre e não deixarmos levar pelas coisas deste mundo, por ensinamentos de demônios, não nos distrairmos, Pai, com as coisas do dia a dia, com as coisas do mundo, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos estar nos santificando, para que o Senhor faça milagres, para que o Senhor faça maravilhas, para que o Senhor faça curas extraordinárias, para que o Senhor faça a transformação que nós precisamos em nossas vidas, Pai, que nós possamos
renovar a nossa fé, Pai, por meio da Tua palavra, renovarmos os votos de comunhão com Deus, buscarmos ler mais, orar mais, jejuar mais, nos santificarmos mais, porque o inferno ele busca o cheiro do pecado, ele está farejando o pecado, assim como lá na passagem que fala de Sodoma e Gomorra, que Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa do cheiro, que exalava um cheiro, um fedor que vinha de Sodoma e Gomorra por causa do pecado. O inferno está procurando o cheiro do pecado, que nós possamos, Pai, viver em santidade, para termos a paz, a harmonia, a tranquilidade, para termos a força que vem do alto para combatermos contra as trevas, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. E amém. Amém, amados. Amém. Fica na paz do Senhor Jesus, não deixa de meditar na palavra, não deixa de buscar a força que vem do alto. Cristo é o mesmo de ontem, de hoje, de sempre, ele continua curando, libertando, salvando. Ele é o nosso modelo, ele esteve aqui na terra, ele veio como homem, como carne, e ele não pecou, né? Ele se manteve santo, ele se manteve obediente ao Pai. E ele disse, eu vim para fazer a vontade do Pai. Então agrade a Deus, faça a vontade de Deus, não faça a vontade do homem, porque se é contrário à palavra de Deus, isso não vem de Deus, isso é engano, isso é outra coisa, menos Deus, amém? Então leia a palavra de Deus, conheça a palavra de Deus e não vivam, né, enganando a si mesmo, amém? Amém. Fica na paz do Senhor Jesus, nós voltamos amanhã.